Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Eu não vou falar muito bem, pessoal. Estamos começando mais um Black Yellow BR Podcast, porque não tá muito bem, pessoal. Não tá legal. O time gravar podcast depois de derrota não é legal, mas tem que gravar, é bacana, a gente é divertido, talvez. Então, estamos começando mais um Black Yellow BR Podcast, o seu podcast do Steelers em parceria com o site fambonanet.com.br. Este aqui é o episódio número 18, e assim como na semana passada, teremos mais um dueto maravilhoso aqui, mas dessa vez não é o Ricardo Rezende, que está no departamento médico. Grande abraço, Rick. E meu nome é Renato Cavalari, então hoje aqui comigo é o Caio Melo. Opa, pessoal, vamos lá falar desse jogo aí horrível, partida da mazela. Parece que todas as coisas ruins que podiam acontecer, aconteceram, mas vamos embora. É o Steelers versus times que estão mal na temporada, né? A gente com certeza ainda vai falar aqui no decorrer desse episódio. As estatísticas vêm acontecendo, mas o fato é que, mais uma vez, para quem é torcedor de Steelers já conhece essa sina que o time tem contra esses times que vêm mal na temporada, né? O Dolphins não só na temporada, mas como há alguns anos já vem mal, e o Steelers conseguiu não só complicar, como conseguiu ser dominado do início ao fim, praticamente. Eu digo praticamente porque o time ainda foi lá, fez um touchdown, anotou um belo touchdown, fez uma conversão de 2 pontos, daquele jeito que o time gosta de pressionar o adversário, né? Então 8-3 no placar, fora de casa, pressão em cima do Dolphins, que é um time extremamente limitado, com todo respeito. Então acabou o jogo, né? Aquela faixinha que pintaram lá no decorrer da semana passada na endzone, né? Welcome Bell, Welcome Livion e Welcome Antônio, né? Em referência à endzone, chamando os nossos 2 melhores jogadores aí do ataque, né? Com de Antônio Brown e o Livion Bell. Porém, o que a gente viu foi o contrário. Depois desses 8-3, o Dolphins dominou o jogo e saiu com uma vitória muito, muito maiúscula, que eu não sei como vai ser o decorrer da temporada deles daqui pro fim, mas que em cima de um Steelers que tava na ponta da AFC. Enfim, os Steelers sendo Steelers, né? Então, mais uma derrota aí fora de casa, principalmente contra um time que vem mal na temporada. A nossa sina de Robin Hood já está nos dando bons frutos aí em 2017, fora outras dicas que aconteceram no jogo. Caio, a voz é tua agora. Eu não vou ligar o modo corneta não, porque o modo corneta esteve vivo bastante ontem no Twitter e nos grupos de futebol americano que eu participo, mas é uma derrota dolorosa, né? Porque é aquele tipo de derrota que o torcedor dos Steelers, que sabe, que acompanha o time nos últimos anos, sabe que podia acontecer. O cara olha o calendário, o cara olha o recorde dos times, como eles estão na temporada, o cara olha e fala: ih, rapaz, esse é o tipo de partida que o torcedor dos Steelers, uma semana antes, olha o calendário e já fica receoso, porque tá parecendo que virou uma sina desse time, pegar time fraco com campanha negativa, que tá perdendo pra todo mundo, aliás, que tá sendo destroçado por todo mundo na NFL, e aí chega, pega a gente e ganha, e aí consegue se recompor. Ano passado, a gente pegou o Kansas City Chiefs fora de casa, com um recorde de uma vitória e 4 derrotas. E a gente não só perdeu para eles, como ressuscitamos eles. Eles terminaram a temporada com 10 vitórias seguidas, foram para os playoffs. É incrível a nossa capacidade de levantar defuntos. É impressionante. Eu acho que em 2014 a gente ressuscitou lá o Jets também, fora de casa. Foi uma derrota ridícula. O Jets estava numa temporada horrível. Quase tudo ridículo nossos votos. Foi um absurdo. Eu acho que foi Oakland, a gente perdeu pro Oakland Raiders, perdeu também essa partida aí pros Jets. Em 14 eu lembro de cabeça, porque eu acho que nunca vai sair. Perdemos em casa pro Tampa Bay Buccaneers, que teve duas vitórias na temporada. Duas. Uma foi no Heinz Field contra a gente. Perdemos pro Jets do glorioso Michael Vick. Saudades, só que não. Porque ele era backup daquele time. Titular, Geno Smith estava machucado. Exatamente. Pra você ver o nível que a gente conseguiu ir lá e perder com direito a fumble de Antonio Brown, nunca mais me esqueço. Exatamente.
Exatamente. Se eu não me engano, esse Jets Incrível. terminou 6-10, tá? Perdemos para o glorioso New Orleans Saints, que tem um Meu ataque Deus. poderoso, sabemos, mas perdemos em casa por um Saints que terminou 7-9. Uma defesa horrível Exatamente. dos Saints naquele ano e continua horrível até hoje. Continua, ainda é a pior, uma das piores. Perdemos, eu falei 3, né? Perdemos para o Cleveland Browns, que o Brian Hoyer detonou naquele jogo, e a gente perdeu o Brett Giesel pra temporada, e depois ele se aposentou, porque não terminou com campanha positiva, e perdemos aí. Exatamente. O único time forte que derrotou a gente foi o Baltimore Ravens, que terminou 10-6 naquele ano, ou 11-5 também. Não então a derrota pro Oakland foi um ano antes, então, acho que foi 2013, que teve aquele touchdown 21-18. de Terrell Pryor de 90 e tantas jardas, que se eu não me engano é o recorde de touchdown corrido mais longo em um quarterback aí da NFL. Enfim, e ano passado vale lembrar que a gente teve 2 partidas contra o nosso maior rival, que teve uma das piores campanhas da sua história, extremamente negativa no passado, com direito a quarterback reserva, e a gente perdeu as 2 partidas. Vai entender o que se passa na filosofia desses times quando a gente vai pegar time com campanha fraca. Eu acho que o botão de raça gira e não é apertado, e o time sempre tem posturas aí abaixo da crítica nesses partidos. Eu vou dizer então, já que a gente está falando esse tema, vou dizer bem em números desde 2012. Foram 16 partidas onde o Steelers, independente da campanha, entrou contra times que estavam abaixo de 50% em algum momento da temporada, independente se terminaram ou não. 16 partidas. A gente perdeu 11. Só que, desculpa, 16 partidas jogando fora de casa, tá? Então, recapitulando, são 16 partidas jogando fora de casa contra times que vinham mal na temporada. Desde 2012, perdemos 11 das 16. Não, é um status horrível, né? Ou seja, nem entra o Buccaneers, nem entra o Saints, que também ganharam, e nem entra o Ravens do ano passado, que ganhou também todos no Heinz Field. Não, e é algo que parece que é uma marca suja na carreira do Mike Tomlin nos Steelers, né? Porque parece que é algo recorrente com ele. E isso aí é como eu disse, por esse motivo, por esses números aí que tu apresentasse, que toda vez que tem aquele jogo esquisito, fora de casa, contra um time muito fraco, não tem torcedor dos Steelers que não fique receoso. Não tem. Quem sabe do histórico recente do time não tem como não ficar receoso. É impressionante. Antes do jogo, no início da semana, quando começaram a sair as notícias de lesão, os injury reports, eu já tava com o pé atrás. Meu amigo, parece que é assim mesmo do Mike Tomlin, infelizmente. Mas são esses tipos de derrotas que evitam que a gente tenha campanhas espetaculares no ano. Por exemplo, um ano com 15 vitórias, até terminar a temporada regular invicto. São esse tipo de derrotas que estão tirando essas possibilidades da gente nessas últimas temporadas. Pelo menos é o que a gente vem vendo. A gente perdeu em casa pro Miami Dolphins 2 anos atrás. Incrível, aquela derrota foi um absurdo. Enfim, eu acho que são estados aí que é algo comprovado, você trouxe aí os números, é algo que ano vai, ano vem, a gente não consegue entender por que dessas derrotas. O que piora tudo é que cada vez que a gente tem uma partida nova como essa, a gente sente que isso pode acontecer de novo e vai lá e acontece. Tem aquela sensação de, hoje eu tenho certeza que isso não vai voltar a acontecer. A gente vai pegar um time fraco, vai chegar lá, vai destruir, como todo mundo na NFL tá fazendo. Eu não tenho essa certeza quando a gente vai fazer isso. Se daqui a 2 semanas, aliás, se esse final de semana fosse Steelers e Cleveland Browns, lá em Cleveland, eu ficaria extremamente receoso. Extremamente receoso. Eu tô até mais tranquilo que contra os Patriots, porque se fosse contra Cleveland, eu tinha certeza que a gente ia perder e ia ter direito a touchdown de passe do Terrell Pryor, ia ter touchdown de recepção do Terrell Pryor, ia ter touchdown corrido, ia ser o primeiro jogador dos Browns a ter, eu acho que seria o primeiro a ter os 3 tipos de touchdown na história, se brincar. Ia ser uma coisa incrível. Ia ser uma coisa incrível. Né? Eu falei contigo ainda lá no grupo lá, ainda eu falei, cara, o Steelers agora só vai perder de novo na semana 11 contra o Cleveland Browns. Foi. A gente enfrenta o Patriots, enfrenta o Ravens e enfrenta o Cowboys. É tudo vitória. É tudo vitória. O detalhe é que você não sabia ainda da lesão do Ben na hora. Agora é foda. Porque eu brinquei, né? O Big Ben vem de uma partida horrível e vai lançar 5 touchdowns contra o Patriots, mas agora já sabemos que ele não joga, né? Falando nisso, então, puxando o gancho, que notícia, mais uma vez aí, de cortar o coração, né? Jogou muito mal contra o Dolphins, mas vinha de uma temporada que estava arrasando, 15 touchdowns em 5 jogos, 1.500 jardas quase, 1.496 antes do jogo Dolphins, né? Contra o Dolphins. Liderava a NFL. Liderava na NFL em jardas aéreas antes da NFL. Liderava a NFL antes da partida contra Miami. Liderava a NFL
NFL também em passes para o touchdown. Então é uma pena, né? Porque vinha com tudo aí se concretizando para ser o ano, para ele quebrar o recorde pessoal dele. E, pô, velho, como você disse, de quebrar o coração, é de uma tristeza enorme essa lesão dele. Felizmente não foi tão ruim quanto se pensava que poderia ser, né? Até quanto poderia ser, porque a lesão que ele teve podia tirar ele dos jogos até 2 meses. Então, aí já era a temporada do Steelers. Já era a temporada do Steelers. A gente não aí abandona. Só um milagre, sei lá, a gente pegar de novo uma sexta seed aí, uma sexta posição e ele fazer milagre nos playoffs, mas a gente sabe que o Big Ben, sem querer ser corneteiro do cara, ele nos playoffs ele ainda pena um pouco em algumas situações, estatisticamente falando, né? A gente sabe que na hora dos drives malucos de virada ele consegue liderar. Então, contar com ele voltando de lesão nos playoffs seria também às vezes pedir demais, né? Então ainda bem que não é, digamos assim, tão grave. Porém, essa cirurgia que ele fez nessa segunda-feira não é uma cirurgia de reparação total do menisco dele. Eu não entendo, obviamente, mas pelo que eu vi não é uma reparação total. Então ele volta cedo. Então não vai ser surpresa que assim que acabar a temporada, ou acabar a temporada do Steelers, ele vai se submeter a outra cirurgia. Não digo com certeza, mas não seria surpresa isso acontecer, porque a reparação, ou seja, ele não vai jogar mais 100% o resto da temporada, isso já é um fato. O que eu li na internet é que ele fez uma limpeza no menisco. Enfim, são termos médicos aí que eu não entendo, eu não sou médico, nem estudo medicina, mas o que eu vi é que ele tem esse prazo de retorno de 1 a 3 semanas. E se a gente parar para pensar, a infelicidade aconteceu, óbvio, compromete um pequeno pedaço da nossa temporada, mas um momento, se a gente pudesse parar para pensar, para escolher um momento, tendo certeza que essa lesão iria acontecer, obviamente que a gente escolheria esse jogo contra os Dolphins, porque, apesar de ter uma partida importantíssima contra os Pets nessa semana, talvez a partida mais importante da temporada aí, mais difícil também, a gente vai entrar no bye daqui a 2 semanas. Esse bye aí, muito possivelmente, vai colocar ele no campo contra os Ravens daqui a 3 semanas. E aí sim vai ser um confronto de quebra de braço aí na nossa divisão, e é imprescindível que ele esteja no campo. Então, se a gente parasse para conversar sobre isso antes da temporada começar, e algum vidente chegasse pra gente e falasse, olha, o Big Ben vai machucar nessa temporada e vai ter que perder 3 semanas. Escolha aqui para não perder. Não tem um torcedor dos Steelers que não teria colocado essa semana. Exato. Apesar do jogo dos Patriots, seus Patriots, velho, tem um bye no meio e ele vai voltar no confronto de divisão. O ponto é esse. A partida que a gente tem que estar de olho agora é os Ravens, porque semana 7, Patriots, qualquer coisa vai ser lucro com o Andrew Jones em campo. Exato. Eu acho que em relação à semana 7 a gente não precisa nem se preocupar. Assim, obviamente as chances da gente ganhar o jogo na semana 7 jogando em casa com o Big Ben, eu não sei se o Hayward, eu acho que não vai estar disponível para voltar, o Shazier a gente não sabe. A minha grande ansiedade em relação a esse jogo não era nem o jogo em si, é o retorno do Ladarius Green, que deve voltar, talvez, ele ainda está discutindo a sua situação, então possivelmente quando sair o podcast a gente já vai sair, mas a última informação dessa segunda-feira é que ele já está ativo, já quer voltar, já está ativo não, já quer voltar, já se sente muito bem e ia se reunir com a comissão técnica para avaliar a sua saúde, mas muito possivelmente, enquanto o pessoal estiver escutando agora, Ladarius Green já pode ter sido reintegrado ao elenco. E seria uma dupla que eu tava louco pra ver, que era por mais que eu esteja adorando o Jesse James, mas o Jesse James ele tá tendo participações mais pontuais, ele teve já seus 3 touchdowns recebidos, já teve boas conversões de terceiras descidas, eu ainda vejo ele talvez como nosso saindo do futuro, eu acho que é um cara que o Steelers vai segurar por muitos e muitos anos aqui, mas não tem como não ficar curioso e ficar na expectativa pelo retorno do Ladarius Green, que vai voltar com o Landry Jones do Patriots. E com ou sem Big Ben, era um jogo que se a gente perdesse, a gente não tinha que ficar se lamentando, a gente sabe da força do Patriots, é o time mais forte hoje, na minha opinião, de toda a NFL. Na minha também. O Vikings tá... Na minha também. Tá invicto? Sim, mas convenhamos que o Vikings, sem querer tirar o mérito, principalmente da defesa do Vikings, que vem destruindo, pegou times ainda questionáveis, pegou o Green Bay Packers que ganhou, mas ganhou do Carolina fora. Cara, tá todo destruído, vem mostrando isso em campo, com terríveis jogos, não, tá 1-5 agora. Enfim, pra mim o Patriots é o melhor time, então com o Big Ben, com o time completo, não seria surpresa eles ganharem da gente, porque seria um grande embate. O problema maior é que agora eles vão entrar extremamente favoritos, muito, muito, muito favoritos, e a gente perde na relação, como posso falar, na questão do jogo, do duelo, dessa prazer a gente perde na competitividade. De ver esses dois jogando, né, com o Big Ben em campo. Mas fazer o quê? Exatamente. Na competitividade, mas, assim, se né, tiver que Renato? perder o jogo,
que seja contra o Patriots. Porque o Ravens é dentro da divisão, a gente não pode perder esse. Se é pra escolher um jogo pra perder entre esses dois, com certeza eu escolho o Patriots. É aquela história, não só o torcedor aqui brasileiro, porque tem muito torcedor dos Patriots no Brasil, isso aí gera com que os torcedores dos outros times rivalizem bastante, mas os Patriots é um time com muita força nos últimos anos, e aí essa rivalidade contra os Patriots é criada por todos os torcedores e entre todos os times, porque é aquela história, os Patriots nos últimos anos é o time a ser batido, e vem sendo, porque a gente conta nos dedos as temporadas que os Patriots não entraram como favoritos até aí para chegar no Super Bowl, da AFC. Eu acho que nos últimos 15 anos vai ter aí 2, 3 temporadas, 4, que eles não foram favoritos a ganhar a AFC. E é muito por conta do Tom Brady, do Bill Belichick, que é um grande treinador, com um grande quarterback, e eles foram capazes de em 4 partidas sem o Tom Brady, tirarem um recorde de 3-1, com direito a jogar alguma dessas partidas aí, 2 com o seu terceiro quarterback, um rookie. Foi incrível ter ganho uma ainda com esse rapaz aí, completamente despreparado para começar, Jacoby Brissett. E, pô, velho, não é nada de outro mundo perder pros Patriots. Claro que eu não quero de jeito nenhum perder pros Patriots, mas infelizmente é o que tá se encaminhando para acontecer. Aliás, se a gente perdesse pros Patriots na próxima semana com um bem, já seria aceitável, porque a gente também tem que parar para analisar a nossa situação hoje como time. Tá muito complicada a nossa situação hoje. Eu acho que esse bye aí, tá? Eu tô com meus olhos brilhando só para esse bye. Esse bye aí vai ser o ponto de virada da nossa temporada, porque a quantidade de jogadores que estão machucados, que vão voltar para fazer a diferença, e aí a gente tem que torcer muito para esses caras voltarem, vai ser grande. Mais de uma mão aí, de jogadores. São mais de 5, pode ficar tranquilo. E além de que o Ladarius Green, eu acho que, mesmo que ele volte contra os Patriots, mesmo que ele já estreie contra os Patriots, eu acho que o impacto no jogo dele não vai ser tão grande quanto se fosse o Ben jogando ali. Eu não tenho dúvida que, se for possível, a comissão técnica vai preservar ele no bye e vai trazer ele de volta com o Ben, só na Week 7, na Week 9 contra os Ravens. Eu acho que os olhos da gente tem que estar brilhados para essa semana 9. Quanto você comentou aí do Jesse James, eu só queria fazer um ponto sobre ele. Como a maturidade dele nessa temporada está sendo importante para o nosso time. Ele já tem 3 touchdowns, mas até o Ben falou isso sobre ele. Ele é o tipo de tight end que é muito completo. Ele é completo, ele está sendo completo para a gente. Ele está sendo bom nos blocos, ele está sendo bom na recepção. Ele não é o Heath Miller, mas ele está se encaminhando para ser o que você diz, Renato, que é o futuro tight end dessa equipe. Aquele tight end completo, que vai ser o ponto de confiança do nosso quarterback. Eu acho que o Jesse James está se encaminhando para ser esse cara. O Ladarius Green, ele vai entrar nesse time para ser muito mais um threat aí no jogo aéreo, principalmente no meio do campo e na endzone, do que para ser aquele tight end que vai bloquear muito. Ele é um cara alto, extremamente ágil, e com o Ben em campo, ele sabe usar esses caras que são altos e que são rápidos, ele sabe usar a velocidade deles para botar números grandes aí no nosso jogo aéreo. Vi de Martavis Bryant, vi de Sammy Coates, e agora com o Ladarius Green. Vai ser interessante essa volta dele, vai ser interessante porque ele vai incluir pro nosso jogo aéreo, a gente vai ter muita arma no jogo aéreo. O que faltou no jogo de Miami, na minha opinião, a gente vai ter em sobra para o Week 9 contra os Ravens, porque a gente viu o Sammy Coates jogando contra o Miami de maneira limitada, claramente alguns passes lançados na direção dele e até bolas que, se ele tivesse bem, ele teria pego, assim, bolas não tão precisas do bem, mas ele teria pego, eu acho que ele teria pego se não tivesse o problema que ele tá. Pessoas aí que por dentro dos Steelers lá no dia a dia, que comentaram no Twitter que o Sammy Coates teria uma fratura no dedo dele, que ele sofreu a lesão, né? Ele, na verdade, tinha um corte, foi esse o report que soltaram logo depois do jogo, mas durante a semana falaram que o corte era bem profundo, que tinha vários pontos, e aí surgiu essa especulação de que ele estaria com o dedo quebrado, porém ele estava recebendo passe nos treinos, nos últimos treinos que ele participou. Passou a semana toda praticamente sem treinar, e quando treinou ele recebeu passe. Mas deu para notar que o dedo dele estava com uma fita e ele estava sem conseguir movimentar o dedo, e isso atrapalha muito. Ele praticamente jogou sem movimento nenhum. Então a gente tinha em campo Antonio Brown, Le'Veon Bell, Eli Rogers, Jesse James, Rogers voltando de lesão, e Darius Heyward-Bey e Kobe Hamilton. Kobe Hamilton que recebeu o touchdown na partida, e o Heyward-Bey que a gente sabe que é o Heyward-Bey. Ponto. É o Heyward-Bey, cara. Ele vai lançar 5 bolas pro Heyward-Bey, ele vai pegar 1 ou 2 no máximo. E não pegou Isso
lançamento preciso. Exatamente. Não pegou, até porque não teve nenhum lançamento na direção dele, se eu não me engano. Não, Mas na verdade, se... ele teve 2 lançamentos na direção do Hayward Bay e não pegou nenhuma. Pronto. É completamente plausível isso. Completamente normal do Hayward Bay. Então a gente estava dependendo de um jogo, de um ataque que se resumia a Antonio Brown, Jesse James, Le'Veon Bell e Eli Rogers. Ou seja, a gente tinha 2 wide receivers baixos, tanto Antonio Brown quanto Eli Rogers, um tight end e um running back. O DeAngelo Williams teve lesão no joelho durante a semana, claramente ele teve poucos snaps, estava limitado, a gente viu ele muito pouco no campo, o que não foi normal comparado com a semana que a gente teve o Bell no campo, se não me engano, contra os Chiefs. Os dois tiveram muito tempo em campo, tanto o Bell quanto o DeAngelo Williams. Então a gente viu claramente o nosso ataque minado na partida. Nossas armas estavam minadas, sem diversidade. Kobe Hamilton era um cara que acabou de sair do practice squad, não tem muita sintonia com o Bay, o Deus Hayward Bay. Então ficou uma partida extremamente limitada para o nosso ataque. E é isso que eu digo. Essa semana vai continuar assim. A gente vai entrar no jogo contra os Patriots extremamente limitado no nosso ataque ainda. O Sammy Coates não vai sarar essa lesão dele em uma semana. Depois do bye, claro, eu esqueci de citar o Sammy Coates, mas o Sammy Coates estava limitadíssimo no jogo. Claramente. O Sammy Coates teve uma partida extremamente limitada no jogo. Ele praticamente não jogou. Ele foi uma peça nula, porque mesmo que acertasse o passe nele, a gente não tinha certeza que ele ia conseguir pegar a bola por causa dessa lesão. Então, a gente vai ter no jogo contra os Ravens a volta desses caras que estão lesionados na defesa, e o ataque vai estar, entre aspas, completo. Claro, a gente não tem o Martavis Bryant porque está fora da temporada, mas vai estar completo. Então a gente vai ter o Ladarius Green, vai ter o Jesse James, vai ter o Eli Rogers, vai ter o Antonio Brown, vai ter o Le'Veon Bell, vai ter o DeAngelo Williams, vai ter o Marcus Wheaton, que também não jogou, eu esqueci de mencionar, e vai ter o Sammy Coates. Então aí eu contei aqui, isso tirando, claro, o Hayward Bay, o Kobe Hamilton deve vazar aí muito proximamente do nosso roster principal. Então eu contei aqui 8 armas do nosso ataque aéreo. Não só aéreo, mas também, claro, fazem parte do terrestre, o Bell e o DeAngelo Williams, mas eles contribuem no ataque aéreo, ou seja, são 8 armas. Isso se a gente contar o Roosevelt Nix, seria o 9º, porque ele é um cara bem híbrido ali, ele recebe passes também. Então, das nossas armas, quantos aí a gente não pôde ter 100% no campo e limitou o nosso ataque, limitou nossas jogadas, limitou nosso playbook. Essa derrota do Miami tem muito a ver com essas lesões. Claro, eu não estou tentando, como o Ben disse na própria entrevista dele, a gente não está tentando botar nenhuma desculpa sobre a nossa derrota. Mas se a gente chegar aqui e dizer que essa derrota para o Miami não teve influência extracampo, por sentido de lesões, a gente vai estar mentindo. Tanto no aspecto ofensivo principalmente, porque é um time que depende muito do ataque, quanto no defensivo. Isso aí é indiscutível. Exatamente. Eu acho que a culpa não fica a critério de cada um, colocar 50-50. Com certeza o fator extracampo conta. Mas quem esteve em campo atuou mal. Isso é fato. Eu, sinceramente, pensando agora, não consigo malemar pontuar quem realmente teve uma atuação boa. Talvez o Le'Veon Bell, nas pouquíssimas carregadas que ele teve, olha, 10 carregadas para 53 jardas, 5.3 de média é uma baita média. Le'Veon Bell vem bem. Só que o Steelers carregou a bola 16 vezes, como a gente já falou antes aí, foram 128 jardas contra a pior defesa contra o jogo corrido. Por sua vez, o Steelers entrou em campo como uma das melhores defesas contra o jogo corrido. Uma das melhores contra o jogo corrido. Foram 36 carregadas do time de Miami. 222 jardas. 6.2 de média. 3 touchdowns. O Jay Ajayi, 25 carregadas. 204 jardas. 8.2 de média e 2 touchdowns. Isso porque inadmissível. Inadmissível. Isso porque um dos touchdowns corridos do Miami Dolphins foi pelo running back, o terceiro running back deles, o Williams, que foi lá, eu acho que é Daniel Williams, não tenho certeza, foi lá e anotou o touchdown. Ou seja, seriam 3 touchdowns do Ajayi se ele tivesse em campo. Só adicionando um nome na sua lista de quem jogou bem, eu acho que é extremamente... É uma sacanagem muito grande não botar o Ross Cockrell na lista de, não só como um dos melhores da partida ontem, mas como um dos melhores jogadores dessa temporada na nossa defesa. O Ross Cockrell tá fazendo uma coisa que a gente não viu na nossa secundária no passado. Ele tá atuando como shutdown corner, conseguindo ser eficiente. Ontem eu vi o Ross Cockrell espetacular, enquanto o resto da defesa estava num ritmo completamente diferente. O Burns não foi bem, o Golden não foi bem, o Mitchell não foi bem, o Dangerfield, quando esteve em campo, não conseguiu também não comprometer. Todo mundo ali comprometeu. Mas o Ross Cockrell, na função dele de shutdown corner, foi basicamente espetacular. Ele foi o único jogador da defesa ontem que eu paro pra olhar e digo, rapaz, esse cara jogou muito ontem. Faz sentido. Acho que o Bell é um cara que a gente tem que dar destaque e pra ficar de olho, porque aí o pessoal tá cobrando, o time tem uma interceptação na temporada, que é do Chase
ofensiva, nenhuma da secundária. A secundária tá devendo interceptação pra gente. Exatamente, turnovers. O time tá devendo turnovers, a gente tá com muito pouco turnovers nessa temporada. Mas o Ross Cockrell tá muito perto de interceptar essa bola. Pode notar. Se não interceptar com os pés, ele intercepta Joe Fraco na semana 9. Pode notar. Cara, eu penso assim, a gente terminou a temporada 2015, aos trancos e barrancos, caímos de pé, e aí eu penso assim, tá, agora a defesa vai melhorar, né? 2 picks na secundária, nos 2 primeiros picks do draft foram na secundária, o terceiro pick foi na linha defensiva, o quarto nem lembro, que foi o Hawkins na OL, enfim. Mas os 3 primeiros picks do draft na defesa. Trouxemos o Ricardo Matthews. Tá, que o Buddy Dupree não tá jogando, o Jarvis Jones, desculpa ainda quem acredita nele, mas o Hayward não tava também no jogo. Mas assim, cara, ele mandou 3 jogadores embora da OL, incluindo um jogador que foi titular o ano inteiro, o ano passado, em 2015 inteiro. O cara eles mandaram 3 jogadores da OL embora. Repito, a gente entrou, ok, a OL totalmente remendada, não vai aguentar. O Steelers novamente conseguiu passar em branco em sacks. A gente não deu pressão. Pra não falar que não deu pressão, o Tuitt e o Tickle conseguiram uma pressão no Ryan Tannehill. Só. Foi a única coisa. Nem sei se conta. Teve um QB hit, na verdade. Renato, Tannehill recebeu pressão em 2 dos 32 dropbacks dele no jogo. 2 de 32. Esses 2 então. Apenas 6% de pressão em dropbacks dele. 6%. É a melhor porcentagem dele numa partida disparado da carreira dele. É a melhor porcentagem. A menor porcentagem de pressão numa partida já sofrida pelo Tannehill. Ou seja, a gente conseguiu consagrar um OL que estava sendo extremamente criticado nas últimas semanas. O Paulo Antunes não parava. O Paulo Antunes, que é o torcedor do Miami Dolphins, não parava de corretar. Não, horrível o ataque dos Dolphins. A gente assistiu. Teve um Thursday Night Football, Bengals e Dolphins, 3 semanas atrás. Foi uma piada a partida. Aliás, os Bengals já não estão essas coisas todas. Os Bengals já estão bem baleados, jogando um futebol meia boca. E aí os Dolphins foram lá e fizeram uma partida patética contra eles. Os Bengals passaram o trator, fizeram o que quiseram no ataque. O Tannehill foi sacado, lançou interceptação, sofreu fumble. A DL dos Bengals fez o que quis com o Tannehill. E aí a gente chega para uma partida como favorito, feita de ontem, e faz o que fez. Claro, repito, não estou tentando botar nenhuma desculpa, mas as lesões têm muito a ver com isso. Hayward é o melhor jogador da nossa defesa e não estava ontem. A gente não teve uma partida boa contra o jogo corrido. O melhor jogador da gente contra o jogo corrido é o Hayward. Ele não estava ontem. Não teve o Shazier. O Jarvis Jones, que é muito importante também no jogo corrido. Claro, aí no pass rush ele é praticamente nulo, mas no jogo corrido ele é bem importante. Ele é bem importante para nossa defesa e ontem também foi muito mal. Vince Williams não conseguiu ter aquela superpartida que ele vinha tendo as 2 últimas semanas. Nosso time já não é o mesmo. Então, você viu quem foi nosso jogador que mais deu tackles no jogo? Só não diga que foi Antoine Blake, porque aí eu cometo suicídio. Tyler Matakevich. Pois é. Então, aí foi um cara que entrou. Exatamente. Então, a gente ficou totalmente falando nisso. Teve uma hora que, se eu não me engano, ele que foi o cara que teve que liderar a defesa na questão, comandar a defesa mesmo. Nem o William Gay estava conseguindo se comportar em campo, digamos assim, porque teve uma hora que o Vince Williams saiu carregado, teve uma hora que o Anthony Tickle saiu carregado. Então, o Tuitt também. O Tuitt também saiu carregado. Tá, que não foram, ao que parece pela coletiva do Tomlin, não são lesões que vão tirar esses 3 jogadores. São lesões de momento, pontuais, né? Assim, do jogo, pancadas, coisas que fizeram os caras sentir. Mas assim, bumps and bruises. Cara, totalmente sem comando. É incrível. Só pra já pegar um históricozinho aqui, algumas estatísticas interessantes em relação ao que aconteceu no jogo. O Jay Ajayi, running back do Dolphins, ele é o primeiro jogador desde o Fred Taylor, do Jacksonville Jaguars, em 2000, a ter 200 jardas terrestres contra os Steelers. Ou seja, já são 16 anos que a gente não cedia 200 jardas para um jogador apenas numa partida. E o outro era o Jacksonville Jaguars nos anos 2000, que não era lá. Detalhe. O time ainda comprar, né? Detalhe. Imagina a irritação da torcida na época, tomar 200 jardas de um jogador dos Jaguars. Imagina o quanto a torcida ficou. Time de 4 anos de idade, né? Exatamente. Meu Deus.
E a gente conseguiu repetir o feito. Essas estatísticas que a gente tá falando aqui, tá no Black Yellow lá também, o Big Ben no comando, sob o comando do Todd Haley, que é nosso coordenador ofensivo, que desde 2002, jogando em casa, 27 jogos, 20 vitórias, 65 touchdowns, 20 interceptações, 106.7 de rating. Fora de casa, são 25 jogos, 12 vitórias, 13 derrotas, 32 touchdowns e 25 interceptações. Então, o Big Ben jogando fora de casa, realmente, também já é conhecido da torcida dos Steelers que o desempenho cai. Lembrando que quando a gente voltar da bye, o jogo contra o Ravens é lá em Baltimore. Então, atenção nesse jogo aí. Mais estatísticas aqui. O Steelers perdeu em jogos consecutivos fora de casa, então, aí pro Eagles, depois perdeu para o Dolphins. A diferença total desses jogos dá 46 pontos. É a pior marca desde 89. O Steelers já ficou 23 jogos sem Big Ben. Lembrando que ele tá contundido, vai perder aí de 1 a 3 jogos. Inclusive, pode ser que ele não retorne contra o Ravens, ele retorne apenas contra o Cowboys. A gente tá muito otimista. Tá sendo otimista, né? Exatamente. Então, desde 2004, são 13 vitórias e 10 derrotas pro Steelers sem o Big Ben. Essa aqui é de chorar, sério mesmo. Eu tô falando isso aqui agora com lágrima nos olhos. Os linebackers dos Steelers, os outside linebackers apenas, em 6 jogos conseguiram pôr pressão no QB adversário 19 vezes. Em 2 jogos, isso, 2 jogos apenas. O novato do San Diego Chargers, o Joey Bosa, conseguiu 14 pressões. Meu Deus do céu. Essa é a situação da nossa defesa entrando na semana 7. Ou saindo. É deplorável. Não, o Dupree faz falta. Pior defesa do que eu já tinha visto e já envergou, já quebrou, já tá destruída. Dá pra melhorar? Obviamente dá, porque acho que pra piorar a gente teria que ter um duelo bem interessante contra o Saints aí, porque tá foda. E contra o Raiders também, que a gente vai jogar, né, contra o Raiders? Não joga esse ano contra o Raiders. Não, esse ano que também tem uma defesa contra o passe extremamente ridícula. Mas enfim, cara, se você achava que a defesa do ano passado não ia piorar, principalmente com 3 picks as 3 primeiras picks na defesa, e ver o que tá acontecendo agora, sem criticar jogador, mas criticar a unidade defensiva como... A unidade, exatamente. É deplorável. Você vê um novato que chegou com pinta de um dos melhores jogadores de defesa, mas você vê um novato que é o Joey Bosa lá em San Diego, fazendo 14 pressões em 2 jogos, e todos os nossos outside linebackers sozinhos, juntos, em 6 jogos que o Steelers jogou até agora, 19 vezes. Não dá pra aceitar. Então essa é a situação do time que entrou contra o Dolphins ou que terminou o jogo contra o Dolphins. Definitivamente não dá pra aceitar. Pô, velho, infelizmente eu faço isso, não sei se outros torcedores fazem, mas acaba atribuindo esse número baixo aí dos outside linebackers à ausência do Bud Dupree. Só que a gente não tem garantia nenhuma de que o Bud Dupree ia estar destruindo essa temporada. Aliás, ele teve bom início de carreira ano passado, na temporada regular, e depois apagou. E aí não teve um grande ano de rookie, né? Acho que ele conseguiu uns 4 sacks dele na primeira metade da temporada, depois não sacou mais. Exatamente. Só duas foram contra Tom Brady, né? Exato. Pois é. E aí, possivelmente, eu acho que ele não volta essa temporada. Eu acho que quem vai voltar do IR ou é o Golson, ou vai ser o Hawkins. Não, tem o Hawkins também. O Hawkins não, desculpa. O Ryan Harris. Eu quis dizer Ryan Harris. Porque o Ryan Harris pode voltar, entendeu? Querendo ou não, é um... Mas ele foi colocado agora, cara, eu não sei não, tempo de... Porque acho que a gente tem que reativar esses jogadores até o quê? Novembro? Até... Acho que não é qualquer não tem uma data, se eu não me engano. Eu posso estar errado. É porque o que me deixa receoso quanto, assim, a possibilidade dele retornar é que a lesão dele é uma lesão, assim, a princípio muito besta, né? É um hematoma. É claro, deve ser um hematoma muito feio, deve ser um hematoma horrível, mas, pô, quanto tempo aí você passa pra melhorar um hematoma? Daqui a um mês. Vamos supor que dia 27 de novembro é o último dia aí pra tirar os jogadores do IR. O Dupree não tá bem, não dá pra voltar. O Golson não tá bem, eles vão voltar o Ryan Harris. É o cara que eu vejo a lesão e que tem mais probabilidade de voltar por causa da lesão dele. É um hematoma, velho. Volta mesmo lesionado, nem que seja pra jogar na semana 17 só. Eu acho, assim, o mais favorável pra voltar é o Ryan Harris. Em segundo lugar é o Golson. Então, a lesão do Golson estava prevista para voltar agora contra os Cowboys, então ele não tem muito tempo aí para finalizar a recuperação dele. Então tá bem favorável que ele volte. Aliás, a situação do Golson não teve nenhum step back, como se imaginava, não teve nenhum problema mais sério aí de recuperação dele que fez com que ele fosse colocado no IR. Ele foi colocado no IR por opção do front office, por causa da situação ocorrida com o Justin Gilbert, né, 2 semanas atrás. O Justin Gilbert sofreu uma lesão no joelho durante o treinamento, felizmente não foi nada demais, ele já está de volta no roster. O Justin Gilbert, ele foi
ele sofreu uma lesão no joelho, e aí criou-se uma situação de que os Steelers não tinham aquele número adicional de corner para o jogo 2 semanas atrás, e aí, como o Justin Gilbert ficou fora da partida, a gente precisava de um corner ativo para aquele jogo. Então, a gente teve que colocar o Golson, o front office decidiu colocar o Golson no IR, isso porque ele estava lesionado e estava sendo inativo, não porque teve o step back aí na lesão dele, e colocaram o Al-Shabazz aí de volta. Eu acho que é Al-Shabazz, alguma coisa Al-Shabazz, é o corner, que já foi cortado, inclusive. Já foi cortado esse corner aí, deram lugar aí pro Matt Feiler e não sei quem é o outro jogador, mas já foi cortado. E aí a probabilidade aí de voltar tá muito mais pro Ryan Harris ou pro Golson do que pro Dupree. Essa temporada eu acho que se tem alguém que eu já desisti do retorno é o Dupree, que a lesão aí é um pouquinho mais séria do que os outros dois. Ele forçou aí o retorno. Exatamente, forçou o retorno. E aí ele teve que fazer uma cirurgia de reparação muscular e é complicado, tenso. Aí, infelizmente, a gente vai ter que seguir aí com nomes importantes fora, né? Exato. Cara, nosso L remendada, por mais que o Hilbert tenha sofrido pressão lá, mas ele nem é right tackle e tá jogando lá na posição. Ele é guard, que o Hilbert volta. Pois é, ele é guard, o cara é guard. O cara nunca tinha tido experiência na NFL, pelo menos nunca tinha jogado pros Steelers como tackle e na temporada regular, e aí ele tem que entrar como tackle. Ele até fez um ótimo trabalho na semana passada, mas ontem não foi um bom dia aí pro Chris Hubbard. Foda. Ele não foi bem. Não mesmo. Mas beleza. Assim, perdemos, feio. Eu acho que a vida do Steelers vai ser assim. Perde de 40 a 20, perde de 30 a 15, igual perdeu o Dolphins, depois na semana seguinte dá uma surra no outro time. 57. Tudo bem que agora acho que fica difícil esse raio cair de novo no mesmo lugar, porque... Não, eu acho que... eu acho que contra os Patriots, eu tô muito... Eu tenho aquela certeza que a gente vai perder. Só que algo dentro de mim tá me dando uma esperança, que eu não quero falar sobre isso não, velho. Porque... O Patriots ajuda sem quarterback. Mas tem aquele fiozinho de esperança. Sabe aquele fiozinho de esperança que o Lady Jones vai entrar e vai arrebentar e vai lançar 4 touchdowns e aí o Le'Veon Bell vai ter a partida de 150 jardas e, meu amigo, eu tô com isso na cabeça. Eu vou dizer uma coisa pra você. Se fosse o Cowboys, que vem com uma temporada 5-1, eu pensaria assim. Mas essas zicas, essas treta aí não pega com o Patriots, cara. É verdade. É incrível. É verdade. Como esses caras não tem esses tipos de zica, velho. Vamos jogar, o Tom Brady volta, vamos jogar contra o Browns, ele tá sem ritmo, tá treinando no quintal de casa. O cara foi lá e amassou o Browns. Tá, que o Browns, tadinho. Aí não, o Patriots vai entrar, que nem você já comentou antes, vai entrar com o Jacob Brissett, terceiro quarterback, o cara que foi draftado esse ano, ninguém sabe quem que é. O cara vai lá, corre 30 jardas pra touchdown, faz isso e isso, ganha junto com o Garoppolo, ganham lá em Arizona, tá? Que o Arizona tá capengando, mas tá aos trancos e barranco ainda. O cara ganha o jogo lá, enfim, cara, essas tretas não rolam pra você ter ideia como eu conheço os Steelers, ou nós torcedores conhecemos, aquele bolão de você chutar o vencedor, sabe, do jogo, que é os piques da vida lá, né? Eu coloquei vitória do Dolphins, cara, eu e mais outro só acertou no nosso grupo, o resto tudo colocou o Steelers, que ninguém acreditava. Eu falei, Steelers, era fácil. Eu botaria Dolphins também na hora. Eu botaria Dolphins. E não é zica inversa pra ver se não é não, meu amigo. Amigão, isso aí se chama Pittsburgh Steelers. Isso chama Pittsburgh Steelers Football Club. Exatamente. Eu tentei esse mesmo. Eu falei, vou tentar com outros times pra saber se dá zica. Aí fui lá no bolão, coloquei que o Tampa Bay ia ganhar do Denver, levou uma surra. Coloquei na primeira rodada que o Jacksonville ia ganhar do Packers, que ficaram a 14 jardas da virada, mas também perderam. Falei, no Steelers é certeza que vai dar a zebra, digamos assim. Tranquilidade. Tá, que foi zebra, foi Miami o jogo, mas foi uma surra, né? Mas beleza, então assim, vamos tentar pontuar duas coisas positivas, assim, que aconteceram nessa rodada. Ou que, enfim, que pode fazer a gente ainda ficar um pouco mais tranquilo, porque a questão de lesão, essas coisas, a gente entra em desespero. Renato, deixa eu te interromper, só para falar 3 coisas extremamente positivas que aconteceram essa rodada, logo para o torcedor dos Steelers botar aí na cabeça dele. Primeira coisa positiva que aconteceu aí, que é importantíssimo estar na cabeça, os Ravens perdeu. Segunda coisa positiva, os Ravens não ganharam. Terceira coisa positiva, os Ravens não conseguiram ganhar. Isso aí, esses 3 pontos são os 3 pontos mais positivos da semana. É aquela história. Enquanto os Ravens estiverem perdendo, velho, eu vou estar peidando arroz de felicidade, como você diz aí. Enquanto os Ravens estiverem perdendo, vai estar ótimo. Você foi mais enfático que eu. Eu diria que todos os times da AFC Norte perderam nessa rodada, né? O Browns não conseguiu
Não lembro nem contra quem o Browns jogou, caralho. Contra o Tennessee, né? O Browns deu um aperto lá pro Tennessee. Aliás, o Tennessee que viajou até Miami na semana 5 e ganhou do Miami. Né? Então, a gente já pega Acontece. Acontece. E aí, o Browns perderam 0-6 pra eles. Na zebra da rodada, talvez, o Cincinnati perdeu pro Patriots, né? Baita zebra aí pro time do Andy Dalton. Pois é. É porque ele jogou de 1 hora e é favorito pra jogar de 1 hora, entendeu? Sempre que ele entra de 1 hora, aí eu... Se fosse à noite, você ainda fala, não, beleza, o New England ganhou, mas... Cara, o New England vai amassar todo mundo nessa UFC Norte. Mas enfim, agora já tá amassando, né? E aí o Ravens, como você mesmo pontuou, né, Caio? O ponto positivo vale por 3 do Ravens, né? Eles não ganharam, não conseguiram ganhar e ainda perderam o jogo. Né? Quando os caras viram o jogo, a gente ainda fala, puta merda, eu já tava escutando você falando. Não, muito cagado, não sei foda, o quê, não sei o quê. Os caras Eles viraram o jogo. Velho, acabou o nosso jogo. Eu botei na minha cabeça, acabou o jogo de Steelers, Steelers perdeu. Qual é a próxima missão? Secar os Ravens. Eu liguei o Game Pass, que eu tava com o Free Trial Game Pass, botei o jogo dos Ravens, liguei o secador, meu amigo, não deu outra. 10 segundos, touchdown, Odell Beckham Jr. Eu já fiz o contrário, quando eu fui tentar secar, o Ravens virou. Aí eu falei, não, vou me apoiar aqui. Ele é um dos, não vou dizer maiores, mas ele é um dos que mais tem viradas no último quarto e eles vão virar com esse jogo. Aí deu o touchdown logo em seguida. Eu dei sorte então, que eu não tive susto não, mas quando eu liguei a TV e vi que tava empate, não foi? Ou os Ravens estavam na frente? Os Ravens estavam na frente por 3 pontos. Na frente. Tava 3 eu pontos. acho que tava 3. Era um field goal. O jogo terminou 4. Né? Era um field goal. Aí quando eu vi, 3 pontos, o meu irmão, é muita cagada. É muita cagada, esse time de Harbaugh é foda. Aí quando eu vi Odell Beckham Jr., foi naquela hora que eu postei lá no grupo, que vocês repetiram o áudio, mas não deu não. Me possua, né? Me possua, Odell. Meu amigo. Meu amigo, quando a gente comemora muito uma derrota do Ravens, é que nossa semana foi triste. Mas aí, um ponto positivo, outro ponto positivo. Então, se dos males o menor, a gente tá em segundo na IFC. Ainda não tá aquela treta toda. O Texans ganhou no Sunday Night, tá ali encostado com a gente. Exatamente. O Raiders também perdeu pro Kansas City. Embolou de vez lá a IFC West. Embolou. A West tá embolada. A dos Colts e Texans também tá embolada. Por causa do Tennessee agora, e o Jacksonville também arrancou uma vitória lá em Chicago. Exatamente. Tá tudo embolado por ali. Assim, a AFC tá muito embolada. A AFC hoje tá muito embolada. Só tem um time acima de todos, que é o Patriots, e dos Patriots pra baixo tá todo mundo muito embolado, tirando o Cleveland Browns, porque esse aí não tem chance de nada. E daí pra cima tá todo mundo embolado, pô. Todo mundo embolado. Exatamente. Todo mundo tem chance, tá muito cedo pra definir qualquer coisa, mas a gente tá se agarrando primeiro na nossa divisão, que os rivais estão todos ou um ou mais vitórias atrás da gente, e nas outras divisões tá todo mundo igual a gente, entendeu? Não tem ninguém melhor que a gente. Tirando os Patriots, não tem ninguém melhor que a gente. Eu falei acho que no podcast passado, ou em algum outro aí, que o primeiro dever de casa de um time, quando ele não é o Patriots, porque o dever do Patriots sempre é ganhar a conferência, mas hoje, na situação atual, até o próprio Steelers, ele entra numa situação que o dever do Steelers hoje é ganhar a divisão. Cara, se a gente ganhar 8-8, foda-se, a gente vai jogar em casa nos playoffs em outro campeonato. Exatamente, o que eu quero exatamente o que a gente quer aqui é ir pros playoffs. Só que eu quero ir como ganhador da divisão, porque a gente joga em casa, com certeza. O campeonato é diferente, aí é uma outra coisa. Os Steelers podem sim chegar capengando lá, mas realmente, então, o Caio brincou dos 3 pontos positivos aí, né, Caio, da derrota do Ravens, mas é verdade. Cara, a gente tá 4-2, o Ravens tá 3-3, Bengals tá 2-4 e o Browns, tadinho, tá virgem ainda na NFL nessa temporada, 0-6. Fazia, aliás, muito tempo. Pra você ver aí, Renato, como foi importante essa derrota dos Ravens essa semana, se caso a gente perca essa semana pros Patriots e os Ravens ganhem, eles empatam o recorde com a gente, porém, a gente vai ter um confronto direto na outra semana, quando voltar a jogar, né? Ou seja, a gente vai ter a possibilidade de passar eles novamente e abrir novamente uma vitória. Então, foi muito importante eles terem perdido hoje. Pois é, exatamente. O que vale pra gente vai valer pra eles também. Porém, vai dar a chance de ser uma quebra de braço. A gente não vai ter que depender de outro, não. A gente vai ter que fazer
fazer o nosso, aí só vai bastar fazer o nosso. Então, se você pegar bem os 3 próximos jogos, na minha opinião, tá? O menos importante é o da semana que vem contra o Patriots. Pode soar um absurdo, cara. Concordo, mas por que o Cowboys, que é da NFC, é mais importante? Cara, primeiro que a gente vai chegar no Cowboys, que nem você falou, ou a gente já vai estar dando uma despontada na divisão, ou a gente vai precisar remar muito. E o Cowboys é um time forte. Ou seja, são 3 jogos complicados. Vamos considerar, o torcedor mais otimista pode não gostar disso, mas vamos considerar que a gente perca agora o próximo jogo, que é a coisa mais normal do mundo, com meio time arrebentado, apesar de jogar em casa, com o Patriots voando. Beleza, a gente fica 4-3. A gente teria que ganhar muito obrigatoriamente do Ravens na semana 9, depois da bye, para ir a 5-3 e ganhar na divisão critério de desempate. E se a gente ganha do Cowboys, que é um time muito difícil, a gente já abre 6-3, cara, que pro restante da temporada ajuda muito, porque uma coisa que a gente não mencionou aqui, os 3 últimos jogos do Steelers, a gente mencionou lá nos primeiros primórdios do podcast, são os 3 rivais de divisão. Então a gente vai pegar, eu não lembro a ordem direito, mas a gente vai pegar, acho que Bengals, Ravens e por último Browns. Cara, isso é terrível. Parece que a NFL brincou com a gente aí nessa questão de botar os 3 últimos jogos, os 3 clássicos pra gente. Ou seja, quanto menos a gente chegar lá dependendo de confronto direto, dependendo da obrigação, obviamente que qualquer vitória vai ser melhor, ajudar muito na nossa sobrevida. Então, assim, o Cowboys, mesmo sendo da NFC, é um jogo importantíssimo pela força do adversário, pela grande rivalidade que tem esses dois. Cara, se os Steelers vencem o Cowboys, são 3 Super Bowls aí, meu amigo. É um time a ser batido. É um time a ser batido, né? É um dos times a ser batido hoje na NFL. Não sabemos se vai estar com o Romo ou se com o Prescott, mas é o time a ser batido também hoje. É um time a ser batido. É um dos melhores times da NFL hoje, eu não vou negar isso não. Eu não gosto dos Cowboys, mas isso aí é por pura rivalidade mesmo, não é um time que eu simpatizo, pelo contrário, mas eu respeito bastante. E não dá pra negar que... Não dá pra negar que hoje... exatamente, não dá pra negar que hoje eles têm um dos melhores times da NFL. Eles têm o líder em jardas corridas, que é o Ezekiel Elliott, jogando muito bem. Tem provavelmente aí o que é o melhor rookie ofensivo da temporada, acho que vai ficar entre ele e o Ezekiel Elliott, que é o Dak Prescott. No mesmo time, né? No mesmo time. Eu acho que os 2 principais aí que estão disputando são esses 2. Mesmo time, talvez o Will Fuller aí entre na briga, eu não tô conseguindo... O Carson Wentz também, não sei. Eu acho que o Carson Wentz aí vai começar a oscilar. Aí pra poder... Eu acho que o Carson Wentz vai dar uma oscilada na temporada, normal, mas o Dak Prescott tem um time muito mais consolidado, montado ao redor dele, entendeu? E eu acho que esses 2 aí disputam o rookie ofensivo da temporada, então não é à toa não, os caras estão jogando muita bola, então é um adversário a ser batido, eles estão 5-1. Então, velho, a gente possivelmente vai estar completo contra esse time contra esse Cowboys aí nessa semana 10. Vamos pra cima, vai ter que ir pra cima. Se a gente ganhar dos Ravens, eu acho que esse jogo dos Ravens vai ser o jogo mais importante da temporada. Porque se a gente ganhar dos Ravens, a gente pega no Heinz Field do Cowboys com moral. E se a gente ganhar dos Cowboys também, eu acho que a gente engata. Finalmente consegue engatar a terceira marcha, porque a gente já engatou a primeira, a segunda, e na hora de passar a terceira, errou ali na embreagem. Mas eu acho que finalmente a gente vai conseguir engatar a terceira se a gente conseguir ganhar dos Ravens e Cowboys. E daí pra frente vai ser só alegria se não tiver problemas com lesões. Mas eu acho que é basicamente isso. O Cowboys, independente de ser da NFC, é um time muito forte. Realmente ele vem aí pra disputar chances aí de chegar ao Super Bowl pelo lado da NFC. Teve gente aí do nosso grupo que faz parte do Fambonanet que na Bold Prediction colocou Dallas Cowboys no Super Bowl. E pelas apresentações que o time tem feito até agora, não tá se tornando tanto mais Bold Prediction, né? Vamos ver o restante da temporada. Mas enfim, a rivalidade Steelers-Cowboys é muito grande e independente que não conta pra desempate, uma vitória contra eles na semana 10 vai ajudar muito a gente no decorrer da temporada. E o mais importante de todos são esses duelos de divisão e espero que a gente chegue com o time um pouco mais inteiro, digamos assim, que o Big Ben esteja de volta, que nossa linha esteja recuperada, que o Shazier esteja jogando 100% e sem muito risco de lesão. Basicamente isso. Tentamos não soltar muitos cachorros aí contra o Dolphins, mas esse é o nosso Steelers, né, galera? Levamos uma baita surra contra o Eagles, levamos uma senhora surra de novo contra o Dolphins. Enfim, essa é a montanha russa de quem fala que vocês torcem pro Steelers, o time sempre vai bem, não sei se vocês reclamam tanto. É isso. É você entrar como franco favorito no time e levar uma paulada. E depois você entra contra um time forte e fala, pode até ganhar, vai ser equilibrado. Aí você dá a paulada. Então esse looping que a gente vive torcendo pro Steelers. Espero que nesse vai e vem a gente termine pelo alto lá em fevereiro. Caio, considerações finais. Vamos lá.
Eu acho que o mais importante é a gente manter aí o pensamento positivo. Eu cheguei a dizer aí na temporada, antes, logo depois do jogo, com a lesão do Ben, acabou a temporada, naquele calor do momento. Falei besteira, né? Claro, o meu pensamento agora é completamente oposto. E tu vai jogar sem um Ben nesse final de semana, mas pensamento positivo, velho. O que a gente tirar desse jogo é lucro. Se a gente, sei lá, conseguir uma vitória muito cagada, é lucro. Então, pensamento positivo. A galera que a gente tá lá no DM, volte aí pra partida dos Ravens na semana 9, porque esse bye vai chegar na hora certa pra virar a chave aí da nossa temporada e a gente voltar a pegar os Ravens com a vitória dentro da divisão, dando moral, depois ganhar dos Cowboys, ganhar mais moral ainda e finalmente engatar a terceira marcha. Para terminar, eu vou fazer uma bold prediction aqui, porque eu tenho... Não, eu já desisti de fazer bold prediction de Jarvis Jones, que esse aí, nem eu, meu amigo. O cara mais positivo aqui sou eu e eu já desisti do cara. Já não, né? Demorei ainda. Mas, para terminar, Landry Jones, não sei se vamos ganhar o jogo, mas Landry Jones lança 2 touchdowns nesse jogo. Lança pelo menos uma interceptação. Isso aí eu não tenho dúvida. Isso aí é interceptação. Duas interceptações. 4 num jogo de pré-temporada. Tempo de uma pré-temporada. Exatamente. Mas ele lança uma interceptação, é garantia. Sabe aquela coisa de estar ali, a reserva sua, você pega quando quer. Pronto, é a interceptação do Landry Jones. Exatamente. O Landry Jones, o Patriots entra no jogo com a interceptação, ele escolhe quando vai usar, pelo menos uma. Mas o Landry Jones vai ter uma partida de mais de 200 jardas, 2 touchdowns, Le'Veon Bell com uma partida de mais de 100 jardas, e para finalizar a bold prediction, pode até ser que a gente ganhe, mas essa esperança aí diz que a gente ganha numa cagada no final, no chute do Chris Boswell. Por último, amigos, secadores do melhor qualidade que vocês tiverem na sua casa. Pegue 3, 5, liguem na TV, liguem no Game Pass, liguem no linkão na hora do jogo dos Ravens e sequem os Ravens, que eles vão pegar os Jets nessa semana. Sequem esse time. Se puderem chegar aos sequem também. Vai ser importante que os Ravens não ganhem essa rodada. Se eles ganharem, beleza, a gente vai ter um mano a mano daqui a 2 semanas. Eles também têm um bye na semana 8. Mas se eles não ganharem, a gente já entra como líder da divisão na semana 9 e para ganhar, para dar uma sapatada neles lá e ficar logo de vez como líder da divisão e engatar a terceira, quarta marcha e ir-se embora. Mas o importante é a gente ganhar a divisão. Então vamos secar esse Ravens, já que tá difícil, vai ser difícil a gente fazer o nosso. Vamos fazer a nossa parte aí, secando o adversário. Vamos que vamos. É isso aí. Claro, sei que é impossível, é quase impossível ganhar, mas não é impossível, principalmente quando a gente tem um tal de Le'Veon Bell no backfield. O cara é um monstro. Vamos embora. É basicamente isso. Realmente, eu se o Big Ben estivesse jogando, eu falaria aqui facilmente que o Steelers só ia perder pro Browns na semana 11, porque é o Steelers. Ia ganhar do Patriots, com o Big Ben lançando 5 touchdowns, ia ganhar do Ravens, e ia ganhar também facilmente do Cowboys. Mas essa não é a situação. Então, tentar manter a positividade sim, igual o Caio falou, tentar bola pra frente. Eu sei que é muito difícil, está falando aqui um cara que está extremamente desapontado com essa defesa. Sinceramente, não sei até onde vai essa apatia deles, tudo isso que tem acontecido, mas em algum lugar ali eu vou repetir o discurso. A defesa é ruim pra caralho, mas não é ruim a nível dessas 2 derrotas, entendeu? Então, assim, a defesa ela pode ser ruim a nível de algumas vitórias do Steelers, mas não é ruim a ponto de ficar cedendo mais de 200 jardas por jogo terrestre e mais de ficar cedendo quase 500 jardas aí. O que aconteceu contra o Dolphins na semana passada e contra o Eagles na semana 3, a defesa é ruim, de novo, mas não é aquilo. Ela é um pouquinho melhor que aquilo. Então, assim, tentar manter a fé no nosso ataque, que a nossa OL se recupere, que o Marcus Gilbert volte e recomponha a OL como um todo, que o Big Ben volte e tenha mais confiança e que jogue bem. A gente sabe que ele não vai estar mais 100% para a temporada. Que o Le'Veon Bell consiga destruir, anotar seus touchdowns terrestres. Enfim, torcer para esse ataque, como posso falar, para esse ataque funcionar como sempre para poder segurar essa defesa aí, porque realmente esse ano a defesa tá foda e talvez, sei lá, num pingo de esperança depois da semana 8, que é nosso bye, algo mude, né, com os retornos do pessoal que tá lesionado hoje. Então, vamos agradecendo aí vocês, obrigado mais uma vez aí, assim como na semana passada, depois do jogo do Jets, a gente teve esse dueto maravilhoso de torcedores tentando não cornetar tanto o time, é difícil depois de uma derrota, enfim, desculpa qualquer reação com emoção, mas a gente tentou segurar
segurar, tentou passar aqui de uma maneira positiva e a gente tem que torcer junto. Deu para notar que o clima foi um pouco meio com a mazela da derrota, foi meio lento, foi meio assim, triste, teve uma melancolia nesse programa, mas no final das contas a gente dá esse fio de esperança que a temporada, pelo contrário, não terminou, a temporada está só começando, então tem muita coisa pela frente, a gente tem, o Ben vai voltar, não vai ser fim de temporada pro Ben, não é fim de temporada pro time, então vamos ficar com energia positiva e vamos torcer, velho, vamos torcer, fazer o nosso papel aí, que é ficar num pensamento positivo que tem tudo para dar certo ainda, não tem nada perdido. Muito bem, então, pessoal, acabamos aí, então, esse episódio lindo, maravilhoso, com certa melancolia, a gente pede um certo perdão para vocês aí em relação a isso, mas gravar podcast após derrota é isso mesmo. Nós somos torcedores e passamos essa emoção, digamos assim, para quem tá nos escutando. Mas como o Caio já falou aí, tentar pregar positividade, a gente vai ter aí confronto importante semana que vem com o Patriots. A gente com 4-2 agora na temporada estamos ainda em segundo na AFC, um está em primeiro, num confronto direto que a gente vai ter na semana 7 e uma eventual vitória nossa sob o comando do todo-poderoso Landry Jones e companhia. O Steelers, pelo confronto direto, ganhando o jogo, assumiria novamente a ponta da AFC. Então ainda não é motivo para pânico, a gente sabe toda essa questão com a defesa, mas é bola para frente. Se você está nos escutando até este certo momento, se você não desligou o podcast, a gente te agradece, obrigado, tá, as coisas. E, enfim, é porque você já está no Fambonanet, onde, além do Steelers, vocês têm outros times lá que também gravam seus queridos podcasts, então vocês sabem que o link está lá no post do fambonanet.com.br. iTunes, Play Store, do quem está com Android também, vocês podem estar escutando onde vocês querem. O site Steel Curtain BR continua lindo, bonito e ativo, como sempre. Textos de bola cheia, bola murcha, reviews, previews, a abinha lá em cima do menu pro Fambonanet, né? Você clicando no podcast lá, você já vai ser direcionado para o fambonanet.com.br dentro da categoria Black Yellow BR Podcast. O Ricardo não esteve aqui com a gente hoje, tadinho, tá lá em recuperação. Assim como quase todos os jogadores do Steelers, uma das nossas principais estrelas, talvez a nossa principal estrela, aquele homem maravilhoso que é o Dr. Ricardo Rezende, está aí de molho também no nosso DM do Black Yellow. Então, mais o @BlackYellowBR, assim como o Big Ben, o Ricardo é durão, aos trancos e barrancos, sem estar 100%, ele está atualizando, tentando botar vocês a par de tudo que acontece aí com os Steelers nas coletivas, então vocês já estão bem atualizados. Ele já interagiu bastante com vocês, então essa folguinha aí, não muita interação, digamos assim, deve ser a cirurgia, então a gente tem que cuidar sempre das nossas devidas saúdes em primeiro lugar, mas de qualquer maneira, um grande trabalho aí do Ricardo em relação à atualização e à interação com vocês. Mandem feedback do que vocês querem ler lá no Steel Curtain BR, mandem feedback do que vocês gostariam que a gente pudesse discutir também no nosso podcast. A gente vai ter a semana de bye, a semana 8, a gente pode discutir o que passou, como foi a metade da temporada, como que a gente espera que vai ser, enfim, na interação no Black Yellow a gente com certeza vai mandar lá que vocês façam, enfim, suas sugestões aí pra gente discutir nesse episódio específico aí da semana de bye. Enfim, então a gente encerra o programa aqui, nesse dueto maravilhoso, assim como na semana passada. Agradeço ao Caio, agradeço a todos vocês, mais uma vez aí pela audiência, continuem mandando feedback, espero que tenham gostado. Então, daquele jeito, todos bonito, com certa melancolia, grande abraço. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow.